Deus abençoe. Muito obrigado, pastor. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com cada um aqui. Amém? Estou muito feliz pela oportunidade, vindo desde o Brasil para conhecer mais esta parte viva e vibrante do corpo de Jesus Cristo, da família de Deus. Grato a Deus pela oportunidade, grato à igreja pelo convite, grato ao pastor Leandro pela confiança. O meu nome é Marcelo, sou casado com a Rose há 26 anos e nós temos duas filhas, elas são gêmeas, se chamam Amanda e Beatriz. Mês passado fizemos o culto de ação de graças pelos seus 15 anos. Então esta é a nossa família. E fazemos parte também da família de Deus que se reúne em Mata da Praia, que é um bairro da cidade de Vitória, Espírito Santo. E ali temos trabalhado há... Obrigado, Alisson. E são 30 anos de experiência no ministério pastoral, 14 anos na Igreja Batista em Paú e agora 16 anos na Igreja Batista em Mata da Praia. Eu também tive a oportunidade dada por Deus de, durante 15 anos, estar no consultório, atendendo como psicólogo, tanto adultos, adolescentes, crianças e mesmo casais. O pastor Leandro falou agora há pouco sobre os livros. A maior parte dos livros reflete essa experiência de vida, ou seja, de juntar a psicologia com a teologia. Então, são livros que falam sobre aconselhamento, sobre cura interior, sobre saúde emocional, à luz da palavra de Deus. O Salmo 107, versículo 20, diz que Deus enviou a sua palavra e os sarou. Então, a gente acredita do fundo do coração que a palavra de Deus sara, a palavra de Deus cura. Quando o nosso coração, quando a nossa alma, quando o nosso casamento estão doentes, é através da palavra do Senhor que o médico dos médicos realiza o milagre e devolve a saúde e a paz. Meu querido, minha querida, eu não conheço a sua vida, eu não sei da sua história, ignoro os seus problemas, desafios, preocupações e também não poderia lhe dizer muita coisa a respeito do seu futuro. Mas eu tenho certeza absoluta de duas coisas. A primeira é que Deus conhece você. E a segunda é que a palavra dele é poderosa. Então vamos procurar agora não atrapalhar, que o pregador se esconda atrás da cruz de Jesus Cristo, para que ele cresça e o pregador diminua, e que também cada ouvinte diminua também diante da palavra do Senhor, para que ela tenha a primazia e toda a autoridade na nossa vida. Aproveitando aqui os baús do tesouro que estão à frente e também nas suas mesas, eu quero falar do seu casamento como um tesouro, quero falar sobre um casamento precioso. E o meu texto é Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao verso 24, mesmo que você não tenha aí a sua Bíblia, mas acompanhe a leitura, é a leitura de uma história, a história de um casal, o casal Manoá, que ficou famoso por ter um filho muito forte, chamado Sansão. Mas nessa noite nós não queremos falar sobre a história de Sansão, e sim sobre a história dos pais de Sansão, que tinham um casamento precioso. Juízes, capítulo 13, do verso 1 ao verso 24, a Bíblia diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Havia em Zorá, da tribo de Dan, um homem cujo nome era Manoá. Sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido. Porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, ou comas coisa imunda.
Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Mas uma coisa ele me disse: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá. O anjo de Deus veio outra vez à mulher quando ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido, Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu, e noticiou a seu marido, e disse-lhe: eis que aquele homem que veio a mim o outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e veio àquele homem e disse-lhe: és tu aquele homem que conversaste com esta mulher? E ele disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide, de vinho, não comerá, nem vinho nem bebida beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixe que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão, e se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor. Porque Manoá não sabia que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares, e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor, e obrou o anjo maravilhosamente, vendo-o Manoá e sua mulher. Pois sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seus rostos. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome de Sansão, e o menino cresceu e o Senhor o abençoou. Amém. Bendita seja essa palavra, a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Amados, Manoá e sua esposa são um casal discreto da Bíblia. Eles não são um casal famoso, como Abraão e Sara, como José e Maria. São um casal discreto que aparece em uma curta passagem da Escritura. Mas nesta rápida passagem, eles nos deixam uma boa impressão. Na verdade, uma ótima impressão, porque Manoá e sua esposa viviam como um homem e uma mulher devem viver. De modo especial, um homem e uma mulher de Deus. Eles não tinham muita coisa, mas eles tinham o mais importante. Eles tinham um casamento que era um verdadeiro tesouro. A Bíblia diz, em Cantares, lá no capítulo 8, versículo 7, que ainda que um homem desse toda a fazenda da sua casa pelo amor, seria esta oferta de
todo desprezada. Em outras palavras, as riquezas do mundo, oferecidas em troca de um casamento feliz, seria um negócio tão ruim que não mereceria sequer ser considerado. Mas muitos não têm esta ventura de um casamento abençoado, de uma família feliz. Um poeta brasileiro chamado Soares da Cunha, num poeminha muito desiludido, disse o seguinte: não sei por que razão em nossa mesa foi sempre amargo o pão de cada dia. Seria preferível a pobreza, com um pouco mais de graça e alegria. Que coisa triste. Aquele poeta, relembrando a sua infância, onde não lhe faltou o sustento, mas onde ele não viu carinho, amor, palavras de gentileza, abraços, beijos, gestos de afeição. Então ele escreveu isso. Não sei por que razão em nossa mesa foi sempre amargo o pão de cada dia. Seria preferível a pobreza, com um pouco mais de graça e alegria. Manoá e sua esposa não tinham muito, mas eles tinham um casamento precioso. E quais são as lições que nós podemos aprender com este casal para que a nossa experiência não seja parecida com a do poeta, mas seja parecida com o dos personagens da história bíblica? Eu creio, meus irmãos, quando olho para essa história, que a primeira lição que Manoá e sua esposa podem dar a mim e a você, que somos casados, é uma lição sobre cumplicidade. É uma aula sobre cumplicidade. Ali estava um casal que compartilhava, dividia as questões da sua vida. Tudo começa com uma verdadeira aula de satisfação. Veja, Manoá era um homem que lutava com dificuldades financeiras. Ele morava em Israel, mas já há 40 anos Israel era dominado pelos filisteus. Então as colheitas eram taxadas, os rebanhos eram taxados. Aquele era um homem que não dispunha de muitos recursos, porque vivia numa época complicada, numa época difícil. Mas se Manoá tinha problemas, a mulher não ficava atrás. Ela também tinha um problema, era estéril. Isso significava para aquela mulher que não apenas lhe fora negado o sonho da maternidade, mas muito da dignidade, porque em Israel uma mulher estéril era uma verdadeira desgraça. Era considerada um fracasso, como se a mão de Deus pesasse sobre ela para puni-la por algum pecado. Mas embora Manoá lutasse com dificuldade, embora a esposa de Manoá não tivesse filhos, a gente não vê sair da boca deles uma queixa, uma reclamação. Eles não tinham muito, mas eles tinham um ao outro e isso lhes bastava. É um fato digno de destaque porque os da Bíblia passaram por dificuldades e não reagiram a elas com tanta nobreza. Vocês se lembram de Sara, que também não podia ter filhos, e aí teve uma ideia genial, maravilhosa, iluminada, espetacular. Já sei, vou dar a minha empregada para o meu marido, Abraão. E parece que o primeiro erro é a insatisfação, o descontentamento. E o segundo erro são as ideias geniais, que acompanham o descontentamento, que acompanham a insatisfação. A mulher do Manoá não pegou uma empregada e disse: marido,
O Manoá não foi atrás de uma outra mulher, embora isso fosse até permitido na legislação da época, para dizer, querida, eu te amo, mas não, nada disso. Eles estavam satisfeitos, eles estavam contentes. Eu acredito que a gente começa a ter um casamento valioso no exato instante em que a gente dá valor ao casamento que a gente tem. Meu querido, minha querida, um perigo à alma grande, enorme, é a insatisfação. É o descontentamento. Você pode chamar isso de insatisfação, você pode chamar isso de descontentamento, mas você também pode chamar isso de ingratidão. São palavras diferentes para a mesma situação. E meus irmãos e minhas irmãs, a grande verdade da vida, preste atenção nisso, é que se nós não formos felizes com aquilo que nós temos, nós não seremos felizes com aquilo que viremos a ter. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a satisfação, e nós cantamos hoje à noite, porque com Deus não há coincidências, um hino sobre satisfação. Satisfação é ter a Cristo, não há prazer maior já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre satisfação, lá em Filipenses, no capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então o apóstolo Paulo encerra essa declaração de fé tão conhecida, tão profunda, dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas ele inicia esta declaração de fé dizendo o seguinte: já aprendi a contentar-me com o que tenho. Você só vai poder todas as coisas naquele que te fortalece o dia que você aprender a se contentar com o que você tem. Contentar-se com o que tem não significa acomodação. Não significa que a gente não vai perseguir ideais, mas que, irmãos, a gente não vai murmurar, a gente não vai se queixar, a gente não vai reclamar. O povo de Israel murmurou no deserto e por isso morreu no deserto. Nós não podemos cometer o mesmo erro. O apóstolo Paulo diz isso: sei em toda circunstância viver bem, já aprendi a contentar-me com o que tenho. É interessante que neste ensino de Paulo a gente descobre que o contentamento é uma coisa que se aprende. Ninguém nasce sabendo. O contentamento não é natural. O homem carnal, comum, natural, não sabe contentar-se. Veja uma criança. Tire da criança aquilo que ela quer. Ela se contenta? Não. O que ela faz? Chora, faz pirraça. É assim que você faz quando Deus não te dá o que você quer? Você chora, faz pirraça, fica de mal. Uma vez eu encontrei com uma irmã da minha igreja que estava afastada. E eu disse: tenho sentido sua falta lá na igreja. E ela me disse: eu estou zangada com Deus. Por isso ela não estava indo à igreja. Estou zangada com Deus. Estou aborrecida com Deus. Estava brigada com Deus.
porque ela queria muito uma coisa e Deus não lhe deu. Então ela estava zangada com Deus. A gente faz pirraça, a gente fica de mal, ou a gente tranca o coração, porque a gente ainda não aprendeu a se contentar com aquilo que Deus nos dá. E um casal sem contentamento, meus irmãos e minhas irmãs, como vai ser feliz? Coisa triste é ser casado com uma mulher descontente. Uma mulher que nunca está satisfeita, que reclama, que choraminga. Coisa triste é estar casado com um homem descontente, insatisfeito. E então aquele clima familiar é envenenado, a própria relação conjugal é envenenada por este produto tóxico que o coração produz, chamado insatisfação. Então, meu querido, minha querida, o dia que você aprender a ser grato a Deus pelo que Deus te deu, neste dia, Deus vai te dar mais. Neste dia, Deus vai te dar mais. Mas a gente precisa aprender. Ninguém nasce sabendo. Nós somos descontentes por natureza. A essência humana caída e pecaminosa é descontente. E então é algo que a gente precisa aprender. E Deus tenha misericórdia de mim e de você, para que possamos aprender a nos contentar com aquilo que nós temos. Manoá e a sua esposa eram um casal contente. Eles não tinham muito, mas eles tinham um ao outro. E isso lhes bastava, era o seu tesouro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa que eu vejo no casal Manoá é que eles tinham cumplicidade. Agora sim, a questão da cumplicidade vai ser colocada diante de nós. Porque aquele casal, que era um casal contente, que era um casal satisfeito, um dia vê a sua história virada de pernas para o ar. A mulher de Manoá recebe a visita de um anjo. Mas, irmãos, não era um anjo qualquer. Anjo do Senhor. No Velho Testamento, quando aparece esse personagem, que é um personagem misterioso, e aparece várias vezes no Velho Testamento, o anjo do Senhor, significa o Senhor na forma de anjo. Um anjo do Senhor é um daqueles anjos que a gente conhece, não é? Mas quando fala o anjo do Senhor, é o próprio Deus em forma humana ou em forma angelical. E de acordo com muitos teólogos, este anjo do Senhor do Velho Testamento é Jesus Cristo pré-encarnado. É a segunda pessoa da Trindade. É o Senhor Jesus antes da sua encarnação. Isso parece ser fato, isso parece ser verdade, porque quando Manoá pergunta ao anjo do Senhor qual o nome dele, lá no versículo 17, Manoá disse ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Então, moço, me diz se você se chama José, ou João, ou Joaquim, porque quando esse menino nascer, esse menino que o Senhor está prometendo aí que a gente vai ter, é nosso sonho. Minha mulher é estéril, mas o Senhor está aí dizendo que Deus vai nos dar um filho. Então, quando esse menino nascer, moço, nos diga o seu nome, porque nós vamos colocar o seu nome no menino. Se o Senhor se chama João, o nosso filho vai se chamar João. Se o Senhor se chama Miguel, o nosso filho vai se chamar Miguel. E o que o anjo do Senhor responde para Manoá, no versículo 18? Por que perguntas pelo meu nome, se o meu nome é maravilhoso? Tem um outro versinho da Bíblia que alguém diz que o nome dele é maravilhoso, não tem? E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz. Uau! Então este homem e esta mulher, que pouco tinham, mas tinham um ao outro,
e por isso viviam contentes, satisfeitos, recebem agora a visita de Jesus Cristo, do anjo do Senhor, da segunda pessoa da Trindade, do próprio Deus. E ele aparece para a mulher de Manoá e diz: olha, minha senhora, a senhora é estéril, mas a senhora vai conceber, vai ter um filho, ele vai ser nazireu, ele vai ter um voto, ele não vai poder comer certas coisas, não vai poder cortar o cabelo. O que a mulher de Manoá faz? Liga para a amiga, conta para a mamãe, posta no Face. Nada disso. O que faz a mulher de Manoá? Vai correndo para casa e conta, pasmem, para o marido, para o esposo. Isso é cumplicidade. O que acontecia na vida daquela mulher, ela contava para o marido. Minha irmã, deixa eu falar agora para você uma coisa assim muito séria ao seu coração. Se tem alguma coisa na sua vida que você não pode contar para o seu marido, essa coisa não deveria estar na sua vida. Esposo, marido, se tem alguma coisa na sua vida que você não pode contar para a sua mulher, essa coisa não deveria estar na sua vida. Eu conheço maridos que não dão para a esposa a senha do celular, a senha do e-mail. E esposas que fazem isso com os maridos. Há segredos, há quartos fechados. Isso é falta de cumplicidade. Cumplicidade é essa intimidade. Lembra quando a Bíblia fala que Adão e Eva no paraíso estavam nus e não se envergonhavam? Cumplicidade é isso, é nudez de alma, é nudez de mente, é nudez de coração, é poder pensar em voz alta, é entregar o meu coração a você e tomar conta do seu coração que você confia a mim. E é da mesma maneira como a mulher de Manoá teve uma atitude exemplar, também o marido. Porque quando a mulher de Manoá chega em casa e diz para Manoá: meu velho, me apareceu um anjo de Deus, a sua aparência era como de um relâmpago, e ele me disse que eu vou ser mãe. Qual foi a atitude de Manoá? Talvez um outro homem dissesse assim: querida, meu bem, meu chuchuzinho, você tem certeza? Ou, se ele não fosse tão educado: mulher, você andou bebendo. Agora você entende por que essa mulher contava tudo para o marido? Ela contava tudo para o marido porque o marido levava a sério tudo o que ela contava. Aí você diz: minha mulher não fala comigo. Talvez ela já tenha tentado algumas vezes e a experiência não foi boa. E ela começou então a guardar para si os seus medos e as suas esperanças. Quando a mulher de Manoá foi ao seu esposo e contou o que havia acontecido, a atitude de Manoá foi orar a Deus e dizer: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao marido que há de nascer. Aquele homem levava a sério o que a sua esposa lhe dizia. Agora eu quero falar especialmente para você que é homem. Homens, eu sei que nós não somos muito bons neste quesito. A maioria dos homens reclama que a mulher não para de falar. E a maioria das mulheres reclama que os homens não ouvem, não escutam. Aliás, algumas mulheres dizem que falariam menos se os maridos escutassem da primeira vez. E então não precisariam repetir a segunda, ou a terceira, ou a quarta vez. Ouvir. Levar a sério o que se ouve. Isso é cumplicidade. O que eu acho muito bonito neste casal, é um casal muito gracinha, um casal muito fofo.
Manoá e sua esposa. O que eu acho bonito neste casal é que eles eram os melhores amigos um do outro. A sua esposa é sua melhor amiga. Seu esposo é o seu melhor amigo. Se a sua resposta não é um imediato sim, então existem algumas barreiras que precisam ser quebradas. E você deve se dispor a quebrá-las a partir de hoje, em nome de Jesus. Um casamento precioso é aquele casamento onde há satisfação, é aquele casamento onde há cumplicidade. Mas a história não para por aí. Também naquela casa havia fé. Havia fé. E um casamento precioso é aquele casamento onde Deus se faz presente e onde Deus é honrado e buscado acima de todas as coisas. O anjo do Senhor, ou o Senhor na forma de anjo, apareceu à mulher de Manoá e disse que ela seria mãe, sendo que ela era estéril. No Novo Testamento nós temos uma passagem parecida. Zacarias, que é um sacerdote. Vejam, ele é um sacerdote, ele é um homem de Deus, ele conhece a palavra de Deus, a vida dele é dentro do templo, é no santuário fazendo as coisas de Deus. E Zacarias está no templo, na casa de Deus, quando o anjo lhe aparece e diz que a mulher dele vai ter um filho. Zacarias duvida. E como castigo, perde a voz. Mas o erro de Zacarias, lá do Novo Testamento, não encontra precedente em Manoá no Velho Testamento. Porque, ao contrário de Zacarias, que era um profissional da fé, aquele homem era um homem de fé. E ele acredita. E a oração dele é: Senhor, manda o anjo de novo. Porque o Senhor disse que a minha mulher vai ser mãe e nós vamos ter um filho. E esse menino vai ser especial e nós precisamos saber como criar este menino. Deus, manda o seu mensageiro novamente para que ele venha a nós e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Nem Manoá, nem sua esposa duvidaram. Zero dúvida, zero questionamento. Não há um mas. O que há é um Senhor, então nos diga como podemos agir para que a tua palavra se cumpra no nosso lar. O nome disso é fé. Fé é confiança. Fé é viver de uma tal maneira que a nossa vida esteja nas mãos do Senhor. E um casal que tem fé é um casal rico, é um casal próspero, é um casal abençoado. Eu conheço a história de um homem que foi pescar no rio, e havia outros pescadores ali naquele rio, e aquele homem tinha uma régua, e todo peixe que ele pescava, ele pegava a régua e media o peixe. Se o peixe tivesse mais de 20 centímetros, ele jogava o peixe de volta no rio. Se o peixe tivesse menos de 20 centímetros, ele colocava o peixe no embornal para levar para casa. E depois de algum tempo, os outros pescadores começaram a achar aquilo muito estranho, porque o normal é o contrário. O peixe pequeno, você solta. O peixe grande, você leva. Mas aquele homem não agia assim. Ele tinha uma régua e ele soltava os peixes que eram maiores do que 20 centímetros. E a certa altura, os outros pescadores curiosos foram perguntar para ele: escuta, por que você está fazendo isso? E aquele pescador respondeu: é porque a minha frigideira só tem 20 centímetros. Deus me mandou aqui essa noite para fazer uma pergunta para você. E a pergunta é a seguinte: qual é o tamanho da sua frigideira? Qual é o tamanho da sua fé? Deus quer te dar bênçãos, mas muitas vezes a sua régua estabelece limites para o próprio Deus. Não para a ação dele, que é capaz de curar, é capaz de libertar, é capaz de transformar, é capaz de reverter todas as coisas e de mudar todas as histórias. Mas a sua fé. A palavra do Senhor diz que quando Jesus andou por este mundo, em alguns lugares ele não realizou muitos milagres, porque ali não encontrou fé.
A frigideira daquelas pessoas era pequena demais para Deus caber dentro. Será que a sua fé é grande o suficiente para um grande Deus caber dentro dela? Um casal que tem fé deixa para os seus filhos a maior herança, o maior legado, o maior tesouro que um ser humano pode receber. Manoá e sua mulher eram este casal. E por isso tinham uma família especial e um casamento precioso. A Bíblia diz no Salmo 127, no versículo 1, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Portanto, peçam a direção a Deus em todas as coisas. E uma palavra agora para você, marido, esposo. Você é o chefe da casa. Você é o líder da família. Mas, às vezes, Deus vai falar não com você, mas com a sua esposa. Foi o que aconteceu na casa de Manoá. Manoá era o chefe da casa, era o homem da casa. Mas o anjo não apareceu para ele. Apareceu para a esposa. Manoá não viu nisso uma quebra de autoridade, uma ameaça à sua posição de líder. Não, nada disso. O que Manoá fez? Consultou ao Senhor. Ele logo assumiu a liderança da situação. Como? Orando a respeito. Marido, eu sei que você é o líder. Mas, às vezes, Deus vai falar com a sua mulher. E bem-aventurado é o varão que dá ouvidos à sua esposa. Ele tem muito mais chances de acertar na vida. E se houverem dúvidas no seu coração, amado, faça como Manoá fez. Consulte a Deus. Assuma a liderança. E o seu papel como líder é orar, é interceder. Você é o sacerdote da sua casa. Eu quero terminar falando sobre a última qualidade que nós vemos na família de Manoá. O casal Manoá era um casal que dialogava. Parece que eles conversavam sobre absolutamente tudo. Havia ali uma conversa, nada era decidido sem que antes eles conversassem. Quando eles descobriram que aquele mensageiro de Deus, na verdade era o próprio Deus, era Deus na forma de mensageiro, e eles ofereceram o holocausto, e o anjo do Senhor subiu nas chamas e foi para o céu. A Bíblia diz que eles caíram com o rosto em terra, porque só então descobriram que haviam estado conversando com o próprio Deus. E Manoá, refletindo corretamente a teologia do Velho Testamento, Manoá diz para sua esposa: nós vamos morrer, porque na Bíblia está escrito que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. E a esposa de Manoá, com aquele jeitinho, com aquela sabedoria, fala assim: meu amor, eu acho que se a intenção de Deus fosse matar a gente, Ele não tinha aparecido para a gente e falado desse monte de coisa que vai acontecer. Aí Manoá disse: pensando bem, faz sentido. Todo casal tem aquele que é mais apavorado. Vamos morrer. Acabou tudo. Olha, é o fim da linha. Aí é nessa hora que aquele outro que é mais calmo diz assim: meu bem, olha só, veja para o outro lado. Ah, é mesmo. Todo casamento tem esses dois. Todo casamento tem. E o bacana é que esses dois conversavam. E conversando, eles faziam do seu lar, eles faziam daquela dupla, uma dupla forte, infalível. Sabe, a pessoa com quem você se casou é uma pessoa muito diferente de você. Muito diferente de você. Há um ditado que diz que os opostos se atraem. É verdade. Porque inconscientemente a gente se apaixona por alguém que é bom
naquilo em que a gente é ruim. A gente admira no outro o que a gente não enxerga na gente mesmo. É por isso que todo casal tem um que é falante, tem outro que é silencioso, tem um que é nervoso, tem outro que é calmo. Você se casou com uma pessoa muito diferente de você. E isso, às vezes, dá nos nervos. É verdade. Mas esta diferença não é problema. Essa diferença é estratégia. Porque se você e a sua esposa ou o seu marido fossem bons nas mesmas coisas, fossem iguais, naquilo em que vocês não são bons, como o casal iria resolver? Então Deus foi muito sábio quando Ele colocou vocês dois juntos, e você tem que acreditar nisso. Que foi Deus quem colocou vocês dois juntos. A conversa, o diálogo é essencial para que essas diferenças possam contribuir para a soma, não para uma subtração. Uma coisa muito bonita que eu vejo nesse casal, Manoá não via aquela mulher como uma rival, como uma competidora. O que ela falava, ele dava moral. E, ao mesmo tempo, a maneira como ela falava era uma maneira respeitosa, para acrescentar. Eles conversavam sobre tudo. Diálogo é uma forma de comunicação onde os dois escutam. Discussão é uma forma de comunicação onde os dois falam e ninguém ouve, ninguém escuta. Discussão não leva a nada, absolutamente nada. Quando vocês começarem a discutir, parem. Porque nada de bom vai sair daí. Vocês precisam dialogar. E lembrem que a principal marca do diálogo é o ouvir. A Bíblia diz que todo homem deve ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Deus nos deu 2 orelhas e apenas uma língua. Ele devia estar querendo nos dizer alguma coisa com isso. Eu acredito. Meus irmãos e minhas irmãs, então, no versículo 24, aquele casal abençoado tem o filho tão sonhado, dão a ele o nome de Sansão, que significa pequeno sol. E aquele menininho foi o pequeno sol que veio para iluminar ainda mais a vida do casal Manoá. Mas nós vamos deixar este casal por aqui, esta noite, agradecendo pelo seu exemplo. E vamos então agora fazer um checklist do casal precioso. Será que você e o seu cônjuge têm passado no teste da satisfação? Vocês podem ticar este item. E o que dizer do item cumplicidade? Tem em casa, acabou, está em falta. Será que vocês podem também colocar uma marquinha no item fé? E o que dizer então do item diálogo? Façam esta checagem, façam esta verificação, porque está ao nosso alcance termos um casamento precioso, pelo qual não trocaríamos todos os tesouros deste mundo. A felicidade não é tanto aonde se chega, mas como se caminha. A felicidade não é tanto aonde se chega, mas como se caminha. Eu gostaria agora de orar por vocês dois. E se você puder fechar os seus olhos e abaixar a sua cabeça, e se você puder colocar a sua mão sobre o ombro do seu esposo, da sua esposa, ou darem as mãos. Se vocês puderem ficar bem pertinho agora um do outro, eu gostaria de orar por vocês, pedindo a vocês que nesse instante recebam esta oração com toda a fé em nome de Jesus Cristo.
Senhor Deus, esta noite nós nos sentamos na sala de aula e 2 professores lá do Velho Testamento nos deram uma lição. Uma verdadeira lição de como um marido e uma mulher devem viver. Pai, eles não tinham muito, mas eles tinham um ao outro. E eles tinham o Senhor. E por isso eles eram ricos. Há tantas pessoas, ó Deus, que têm tanto daquilo que o mundo pode oferecer, mas nada do que o Senhor tem para dar. Ó Pai, nos ajuda para que o nosso casamento tenha contentamento, cumplicidade, fé e diálogo. Que nós possamos, ó Pai, ter assim um convívio tão bonito como o de Manoá e sua esposa, que de fato acrescentavam à vida um do outro. E então tu lhes acrescentaste e lhes concedeste que realizassem o sonho de ter um filho. Meu Deus, eu não sei qual é o sonho destes casais que estão aqui hoje. Eu não sei qual é o problema que eles querem ver resolvido. Eles não sei qual é o alvo que eles querem ver alcançado. Mas, Senhor Deus, assim como tu agiste na vida daquele casal, que era apenas mais um casal, e que poderia dizer, nós não somos especiais, não pertencemos a uma dinastia, a uma família importante, mas o Senhor estava de olho neles. Eu sei que o Senhor está de olho em nós, e que o Senhor tem grandes planos para a nossa vida. Nos ajuda a confiar, a segurar na tua mão, e a fazer as coisas do teu jeito e não do nosso, valorizando aquilo que o Senhor valoriza, colocando em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, na certeza de que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Abençoa assim, ó Deus, cada casal aqui esta noite, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Será que rola um beijinho, um abraço, um selinho, uma declaração de amor? Deus abençoe a cada um dos irmãos e irmãs.